Semana da Pan. Semana da Pan. Tudo o que foi destaque em nossa programação. Olá, está começando mais um Semana da Pan. Eu sou o Vitor Brown e trago agora um resumo dinâmico de tudo o que foi destaque aqui na programação. A semana começou agitada por declarações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre a regulamentação da imprensa. Em entrevista coletiva no Ceará, Lula disse que é preciso atualizar as regras de comunicação do país. Na segunda-feira, a Jovem Pan realizou o especial Liberdade de Expressão para discutir as frases do ex-presidente. Vamos acompanhar um trecho dos comentários de Rodrigo Constantino e Cristina Grêmio sobre o tema. Ameaça direta à democracia, né? Coisa que ele já vinha fazendo quando era presidente. A sua sucessora Dilma Rousseff insistiu em continuar tentando. O homem indicado por eles para tentar a presidência, Fernando Haddad, também colocou isso durante a campanha de 2018, era uma de suas metas caso fosse eleito presidente, ainda bem que não foi, né? E é engraçado que eles, desde o início, atacam o presidente Bolsonaro, desde a época de campanha, acusando o presidente Bolsonaro de ser uma ameaça à democracia, em todos os sentidos. Tentaram plantar todo tipo de narrativa em cima do presidente, todo tipo de adjetivação, né, de fascista até genocida, que é a mais atual, e não conseguem tirar um único arrobo autoritário da presidência da República. O presidente pode ser falastrão, pode falar coisas que desagradam a uma parcela ou outra da população, a determinadas pessoas em determinados momentos, é o jeito dele e não podemos aprovar 100% tudo que ele fala, mas o fato é que ele faz o que está escrito na Constituição, isso ninguém pode negar. Já os outros vêm tentando a todo custo driblar a Constituição. E quando eu falo outros, tem aqui autoridades do Judiciário, do Legislativo, a gente está aí com essa CPI super autoritária, mandando quebrar sigilo de pessoas físicas, de pessoas jurídicas, perseguindo médicos, perseguindo empresários e, mais recentemente, também a imprensa, jornais, veículos de comunicação, jornalistas, produtores de conteúdo, e aí vai empresas como a Brasil Paralelo ou produtores independentes como a Bárbara do Te Atualizei, que é uma das influenciadoras digitais de maior número de inscritos em seus canais do YouTube, de maior interação com o seu público. Então é perseguição de tudo que é lado, é ataque à liberdade de expressão de tudo quanto é lado, é ataque à liberdade de imprensa e agora vem um pré-candidato a presidente da República, que tanto fala em democracia, em empatia, em respeito, e é o que mais ataca, e os pilares da democracia, né, Vitor? Porque liberdade de expressão e de imprensa é o início de tudo. Se você não pode externar o que você pensa, se você não consegue colocar em palavras o que você pensa, ou você sendo um profissional da comunicação não pode colocar isso num texto, ou num vídeo, ou num áudio, nada mais pode ser feito. A gente falou tanto do direito de ir e vir aí na pandemia, que também foi tolhido, do direito ao trabalho, mas todos esses vêm depois. O primeiro direito que nós temos como seres humanos é de falar, de externar os nossos desejos, as nossas opiniões e os nossos anseios também, especialmente para aqueles que nos governam. Constantino, a Cris usou agora a palavra perseguição. É por aí? É uma forma de tentar atingir de alguma maneira quem se oponha ao ex-presidente, é isso? Não tem a menor dúvida, né, Brown? Inclusive o senador petista Humberto Costa, usando como instrumento essa CPI circense, comandada pelo gabinete paralelo do lulismo, tentou intimidar e está tentando intimidar inúmeros pensadores independentes de direita, conservadores, né? É o caso do Flávio Gordon, por exemplo, colunista da Gazeta do Povo, em que eu e Cris somos colunistas também. Veja, é uma inversão total e, além de tudo, o ex-presidente corrupto, Lula, se mostra, acima de tudo, ingrato. Porque boa parte da mídia vem fazendo um papel aí um tanto condenável de cúmplice desse Supremo que primeiro soltou e depois tornou elegível o próprio Lula. E já tem jornalistas aí chamando ele de moderado, de alguém de centro, né? Então, ele, além de tudo, é ingrato. Mas a gente sabe que a esquerda radical sempre lança mão de eufemismos, né, Brown? Justamente para inverter tudo. Eles gostam muito de usar palavras como democracia, república, tolerância, diversidade e agora, mais recentemente, ciência. E tudo que eles usam com essas palavras é o seu contrário. A ciência deles é interditar o debate, não permitir perguntas. A divergência deles, a diversidade deles, permite apenas 50 tons de vermelho. A tolerância dele é exatamente a perseguição a qualquer coisa mais à direita. E a democracia deles só não tem a participação do povo, né?
imprensa ideologizada, como denuncia o próprio ex-presidente Lula, em parte tem sim uma imprensa ideologizada que inclusive leva o seu viés ideológico para a questão de reportagens, não só para os editoriais. Só que, pasmem, esse viés escancaradamente é sempre de esquerda. É uma imprensa que volta e meia passa pano para os desmandos, para os abusos que vêm exatamente da esquerda. O ex-presidente Lula, flerta abertamente com modelos ditatoriais como Cuba e Venezuela e está lá do outro lado boa parte desse jornalismo, entre aspas, tratando ele como um personagem legítimo do debate democrático em nosso país. Como se não fosse, além do ladrão que ele é e já foi comprovado, não tem pano suficiente para apagar isso, né? Como se ele não fosse alguém com viés autoritário, carregando junto seu braço direito, Zé Dirceu, né? Agora, eu quero lembrar que esse projeto de regular e calar a mídia, com esse nome bonitinho, mais um eufemismo, isso não vem de hoje, como vocês mostraram na abertura, e lá atrás, quando eles eram governo, tentaram levar adiante. Conselho Federal de Jornalismo e coisas da natureza claramente autoritária, com o seu braço ali na mídia, que era o Franklin Martins, o ministro. Agora, o Franklin Martins tinha fala mansa, participava de rádio, de televisão, sempre com uma fala mansa, ocultando a sua essência radical. Ele era um guerrilheiro comunista. Exatamente esse é o problema hoje de grande parte da imprensa. Tenta bancar uma postura muito moderada, mas a essência que eles carregam por trás desse véu, desse verniz, dessa pátina, desse manto, é a carranca feia do socialismo radical. Agora, Cris, como o Constantino, inclusive, lembrou agora no final da fala dele, esse é um projeto que não é de hoje, né? É uma ideia que Lula já carrega consigo já de algum tempo e agora, nesses últimos dias, agora que ele vem se projetando como um possível candidato à presidência, ele fala dessa regulamentação como se fosse algo que ficou por fazer, né? Como um projeto que havia para governos anteriores do PT e uma ideia que precisa ser retomada agora para caso o Partido dos Trabalhadores volte ao poder, consiga voltar à presidência da República. Você acha que o ambiente agora mudou? Ou seja, essa chegada das redes sociais, o fortalecimento das redes sociais que aconteceu já depois da saída do PT do poder, você acha que isso pode, de alguma maneira, inibir esses planos de Lula? O cenário hoje pode oferecer alguma resistência a esse avanço ou não, Cris? O momento que a gente está vivendo é muito preocupante, né? É mais cheio de interrogações do que de pontos finais, de certezas. A gente não tem como afirmar nada num momento em que órgãos que comandam outros poderes da República estão, parece que, amando de censores, estão, parece que, coadunando com essa ideia aí de regulação da mídia. E não só da mídia formal, né? Digamos assim, da velha imprensa, como alguns já estão chamando, mas também das novas mídias. A gente viu na semana passada, de maneira estarrecedora, o Tribunal Eleitoral avançar sobre a liberdade de expressão de produtores de conteúdo no YouTube especificamente, que são chamados aí por essa velha mídia que coaduna já com algumas atitudes arbitrárias dos tribunais superiores de blogueiros. Como que um youtuber que publica vídeos pode ser chamado de blogueiro, se blog é algo que tem texto escrito, é um negócio tão absurdo. Então, quando a gente vê tudo isso acontecendo, o STF com aquele inquérito das fake news, que nada mais é do que uma arbitrariedade para perseguir produtores de conteúdo também, inclusive de conteúdo formal da imprensa, porque esse inquérito, a gente precisa lembrar, começou com uma censura à revista Cruzoé e ao site O Antagonista, quando eles divulgaram aquela delação do Marcelo Odebrecht, em que ele associava o então presidente do STF, ministro Dias Toffoli, ao codinome amigo do meu pai. O amigo do pai do Marcelo é o Emílio, o pai do Marcelo é o Emílio Odebrecht, o amigo do Emílio é o ex-presidente Lula e o amigo do ex-presidente Lula é o ministro Dias Toffoli, que foi inclusive advogado do PT, e foi assim que ele conseguiu ascender até o Tribunal Superior, né, até o Supremo Tribunal Federal. Então é tudo muito preocupante, a gente vê todas essas arestas sendo colocadas aí, todas essas pessoas sendo perseguidas. A CPI vem para também ser mais uma frente de combate às supostas fake news, é uma CPI para apurar possíveis omissões do governo federal no combate à pandemia. Você vê que ela já estendeu tentáculos para fake news, para produção de conteúdo, e é sempre para produtores de conteúdo conservadores. O Rodrigo bem lembrou, nunca
nunca os chamados de direita, nunca os chamados de esquerda, né, que estão infestados na mídia, e sempre os de direita, os que eles classificam de direita ou o que eles querem chamar de extrema direita. Não tem nenhum extremismo numa produção de conteúdo como o da Bárbara ou da Brasil Paralelo. Se eles ao menos assistissem, eles não cometeriam a vergonha de dizer que aquilo pode ser extremo ou que aquilo pode ser notícia falsa. No caso da Bárbara, especificamente, é sempre baseado em matérias da imprensa. Então, se a Bárbara está mentindo, quem mentiu originalmente foi a imprensa. E por que a imprensa, nesse caso, não é perseguida? A imprensa, que eu digo, é essa grande imprensa, a imprensa mais antiga, não é perseguida pela CPI. Ou, pelo menos, a imprensa de esquerda, né? Ou a que eles associam à esquerda, porque a gente viu que a própria Jovem Pan caiu numa lista da CPI aí e depois admitiram como erro. O Rodrigo citou agora há pouco que nós somos colunistas também na Gazeta do Povo. A Gazeta do Povo entrou na lista da CPMI das fake news na Câmara o ano passado. E aí, no mesmo dia, a própria Gazeta fez uma investigação, fez o trabalho jornalístico, foi descobrir de onde que tinha saído aquela informação. A deputada Lídice da Mata, que é a relatora da CPI, dizia que uma agência de checagem, outro órgão aí de censura, uma agência de checagem contratada pelos deputados verificou 5 matérias classificadas como conteúdo falso publicadas pela Gazeta do Povo. Aí, nosso departamento jurídico disse quais matérias? Não sabiam. Qual agência? A agência tal. Fomos atrás da agência e a agência disse não. A CPI não nos pediu nenhuma averiguação de nenhum conteúdo publicado pela Gazeta do Povo. Na hora que nós colocamos essa declaração para a CPMI, foi um erro. Difamam, jogam os nomes aos ventos, assim, para toda a esquerdalha passar o dia inteiro plantando mentiras a respeito de veículos sérios de imprensa, como fizeram agora com a Jovem Pan, como estão fazendo com a Brasil Paralelo, e depois foi um erro. Aí apaga-se e fica por isso mesmo. Então, esse momento é muito preocupante. Aí vem o presidente Lula ali em casa, né, no Nordeste, no meio dos seus pares ali, falar muito, muito tranquilamente sobre regulação da mídia. É a censura que estão querendo impor. Pois é, inclusive agora usando o termo regulamentação da comunicação, né? Lula usou essa palavra até justamente, né, Constantino, num sinal de que é algo mais amplo, né? Indo nessa linha do que a Cris mencionou, né? Que tende a se espraiar também para as redes sociais, né? Não só para veículos de imprensa tradicionais, os grandes veículos da grande imprensa, como a gente se acostumou a dizer, né? O caso da Jovem Pan, por exemplo, algo que tende a atingir também as redes sociais, né, Constantino? Não, sem dúvida esse é o alvo, né, Vitor? Porque a ascensão, o advento das redes sociais permitiu um grito de liberdade de uma maioria silenciosa que não se sentia representada por uma hegemonia de esquerda, tanto na política, quanto na academia, quanto na mídia. Né? Então, esse fenômeno do Trump aqui nos Estados Unidos, do Brexit no Reino Unido e do Bolsonaro no Brasil, eles conversam entre si, eles dialogam porque são fenômenos que têm mais ou menos causas semelhantes. E não é à toa que essa turma de esquerda quer se voltar agora para a censura nas redes sociais, pressionando, inclusive, essas big techs, essas empresas, a acatarem suas demandas. E eles encontram, às vezes, boa vontade, porque essas big techs também são comandadas por pessoas com uma visão de mundo mais progressista, entre aspas. Então, eles percebem que, em casa, eles se sentem na velha imprensa. Ali chamam Lula de moderado. Né? Agora, nas redes sociais, eles levam pau toda hora, por isso que eles precisam criar narrativas o tempo todo, né? É gado, é robô, é gabinete do ódio, eles precisam justificar o fracasso que eles têm de audiência, né? E as enquetes, tudo que eles fazem que sempre levam ali uma sova, né? Uma verdadeira derrota humilhante. Então, eles ficam tentando controlar também as redes sociais, não resta dúvida que eles não estão mirando apenas na velha imprensa. Veja, o problema é que na velha imprensa tem muito jornalista, né, raiz aí, jornalista que faz parte de uma certa patota corporativista, que aceita de bom grado esse tipo de escravidão remunerada. São os mesmos que bajulam, por exemplo, o regime chinês, né, que tem muita influência e alguns suspeitam até mesmo de China Inbox, né, de pagamento, mas a verdade é que tem uma simpatia também ideológica. Tem muita gente que aceita se subjugar se voltar a ter recurso estatal irrigando os cofres dessas empresas, que estão em abstinência em muitos casos. Eu repito aqui a frase do nosso colega Adriles Jorge, aqui da Jovem Pan, né? Por ódio ideológico a um candidato que considera um ditador, a mídia apoia e se cala diante de um bandido condenado que quer regular e censurar a mídia. Claro, a mídia já é autocensurada por sua ideopatia, como ele chama, né? A mídia se embala no colo do futuro assassino
do jornalismo. Nós estamos vendo aqui o PT tentando voltar em cena com todo o clima de vingança, de revanche, e ele, PT, está sendo, de alguma forma, ajudado por uma mídia que seria, obviamente, o primeiro alvo desse PT se tivesse poder para controlar de novo a máquina toda. A gente viu o que eles fizeram à época, né? Com bem menos percepção do que aconteceria se eles não dominassem totalmente a mídia, as redes sociais, que na época eram bem incipientes, eles mesmo assim já tentaram, criaram a blogosfera, pagaram inúmeros penas de aluguel, militantes disfarçados de jornalistas. Hoje em dia seria a asfixia total do jornalismo independente. Eles estão tentando perseguir por meio dessa CPI, como a Cris lembrou, veículos independentes e tradicionais, como a própria Jovem Pan. Imagina o que não vai acontecer com essa turma se tiver o poder de novo nas mãos. O assunto também foi debatido durante o programa 3 em 1. Vamos acompanhar. Bruna, hoje eu começo com você. Eu quero saber o seguinte: aqueles que criticam o Bolsonaro, que acham que nós temos um risco aqui no país em relação à nossa democracia, fazem o mesmo com essa fala do Lula? Pois é, ninguém está aí repercutindo nessa fala do Lula, ninguém está escandalizado com o fato de o Lula falar na cara que ele quer definir como é que a imprensa tem que trabalhar, ou seja, ele quer ditar as regras de como que cada um vai manifestar a sua expressão, de modo que a liberdade fica fora da jogada. A todo momento que você tem algum tipo de regulamentação, você diminui a margem de liberdade. E dependendo do grau de regulamentação, você pode deixar ela mínima. Por exemplo, você pode chegar ao absurdo de ter como simples norma, você pode falar bem do governo. Você pode falar bem do governo, você pode ficar quieto. Então, a gente pode chegar a esse ponto, tá? Considerando que o PT tem essa característica de partido que vai devagarinho rumando para um projeto de poder estabelecido, onde ele não quer dividir, ele tem um problema muito sério com a alternância de poder, né? Então, é um negócio que deveria escandalizar toda a imprensa. Mas não, as pessoas preferem ficar vendo quais foram as palavras que o Bolsonaro usou lá no cercadinho, né? E, infelizmente, a gente tem essa história do 2 pesos, 2 medidas, a gente não tem uma avaliação correta. Muito porque também, Paulo, eu andei lendo algumas matérias de 2018 para cá, que falam sobre regulamentação da mídia, muito porque as pessoas evocam, né, alguns jornalistas, de maneira inteligente até, evocam que uma regulamentação seria para evitar a formação de oligopólio e monopólio. Eles evocam como argumento para a necessidade de uma regulamentação da mídia o fato de que poucas famílias dominam todos os meios de imprensa no Brasil. Contudo, não é verdade que a regulamentação necessariamente vai combater oligopólio e monopólio, porque na maior parte das vezes, só é possível haver oligopólio e monopólio por causa de regulamentação, né? Quando você quebra regulamentação, quando você deixa a sociedade livre para trabalhar, vence o melhor, e o melhor aí incluído também quem tem mais recursos, quem tem mais tradição. Mas você abre espaço para que novas pessoas surjam, que tenham talento tal, e se associem e criem outras vias, né? Outros grupos aí que podem até não ter a mesma força que os tradicionais, mas aos poucos vão crescendo, aos poucos vão se impondo, se o mercado recebê-los bem, né? Então, você deixa para que o mercado decida quem vai sobreviver e quem não vai. A gente está vendo aí, até a Globo está revendo aí muitas das suas atitudes, né? Muitas das suas escolhas, até a Globo está revendo pelas quedas drásticas de audiência. Então, a gente vê que mesmo um meio de comunicação tão poderoso como a Globo tem de se curvar aí a necessidade aí de manter audiência. Então, o mercado autorregulando todo tipo de serviço que você presta, ele funciona muito bem. E regulamentação sempre vai servir para auxiliar, né, alguns grupos e, em geral, quando se trata do PT, aqueles que são os amigos dos poderosos, os amigos do poder. A gente não precisa lembrar aqui que o Lula foi quem elevou aí ao status de nova oligarquia. Ele escolheu, né, os seus poderosos. Ele falou, não, eu vou empoderar você e você. Vocês vão ser os amigos do governo, né? E eu não tenho a menor dúvida que com qualquer proposta de regulamentação da mídia, ele faria a mesmíssima coisa. Ele, ou por meio de um conselho, ou por meio de definir regras aqui e ali, ele acabaria
elegendo quem são aqueles que têm o direito de falar e dando os argumentos os mais estapafúrdios possíveis. Contudo, com consequências concretas, né, do tipo multa, fechamento, etc., por todos aqueles que ele considerasse, ele ou seu conselho, antidemocráticos. Então, o que vem aí, por aí, se o Lula ganhar a eleição, é para todos aqueles que respeitam a liberdade de expressão ficarem de cabelo em pé. Vou passar a bola para o nosso Serrão, relembrando o passado, né? Porque essa é uma bandeira histórica do PT. Não é de hoje que o PT defende isso, não é novidade. Eu me lembro muito bem, Serrão, na campanha de reeleição da Dilma, quando o partido pressionou a então candidata à presidência da República para colocar isso em voga, para colocar isso em destaque na sua campanha. Como é que você vê esse histórico do PT? Saudações, meus amigos e amados haters. Essa é a proposta autoritária, nazi-comuno-fascista, petralha do Partido dos Trabalhadores. Eles entendem que a comunicação tem que ser centralizada, comandada e controlada pelo poder estatal. Por isso, o ex-presidente Lula, defendeu ontem, no fim de semana, essa regulamentação da mídia. É uma proposta absolutamente retrógrada, indevida, incompatível com a liberdade de expressão. O Estado, o poder estatal, não tem competência, não deve ter a capacidade de dirigir a atividade jornalística, sobretudo, que hoje é livre e hoje ela é exercida até por aqueles que trabalham sem ser jornalistas nos meios de comunicação virtuais. A novidade da internet foi essa. O jornalista especializado acabou, até porque esse jornalista não vem cumprindo, historicamente, o seu papel correto de homem que apura a informação com isenção, com liberdade, com objetividade, e aí deu lugar àqueles que estão fazendo esse papel muito melhor nas mídias alternativas. Os grandes veículos de comunicação se perderam no Brasil. A mídia brasileira precisa se reencontrar. Ela, durante muito tempo, ficou com a boca torta por causa do cachimbo, da dependência da verba publicitária estatal. Bolsonaro veio, cortou grande parte dessa verba e aí aqueles veículos acostumados a mamarem na teta estatal tiveram um choque. E agora partem para cima do presidente Bolsonaro e tem o contraponto natural da mídia, que se expressa livremente, a mídia a favor do presidente Bolsonaro nas redes sociais. Então nós estamos assistindo hoje um embate entre o novo e o velho. Esse velho que o PT defende, ele está acabando. Não há mais espaço para a velharia na comunicação. A comunicação precisa dessa liberdade, desse exercício livre que as redes sociais da internet tem viabilizado. Agora, o movimento é tão sério e tão grave que estamos tendo até espasmos de tentativa de censura nessa própria internet pelas grandes big techs. Mas é um movimento que tende a ser duramente combatido pelos consumidores e por aqueles que praticam a arte jornalística livre nesses meios de comunicação. A briga é dura, mas é uma briga que vai se intensificar e a tendência natural é por uma vitória da liberdade e não da opressão. A liberdade é a tendência natural do ser humano, desde que exercida com liberdade e responsabilidade. E o PT, o Partido dos Trabalhadores, quer seguir a modernidade de países como Coreia do Norte, Cuba, Venezuela e agora o Afeganistão, tentando criar mecanismos estatais de controle e censura dessa livre atividade jornalística. Isso não cabe, foi uma tentativa também fracassada a ideia de se criar o Conselho Nacional de Jornalismo, que seria um instrumento para tutelar quem pode ser ou não jornalista. Essa era a intenção por trás daquilo que parecia uma coisa bacana. Não, vamos regulamentar a profissão. Mentira. Por trás estava o interesse de controle, dizer quem podia ser e quem não podia ser jornalista. Eu digo isso até porque eu comecei aqui na internet como blogueiro muito cedo,
Desde o ano 2000 eu já pratico essa brincadeira de blog. E naquele momento os blogueiros eram tratados como subjornalistas. Só que, dei sorte, eu já vinha como jornalista desde 1983. Então, o xingamento que era dado aos blogueiros não se aplicava a mim, mas muita gente sofreu esse preconceito. Então, é necessária cada vez mais liberdade, é uma luta permanente que a gente tem que ter com responsabilidade. Não gostou do que foi publicado? Recorra ao judiciário, por melhor ou pior que ele seja. Agora, censura prévia, censura econômica, excesso de regulamentação, isso é a vanguarda do atraso. Nós aqui estamos lutando no Brasil exatamente pelo contrário. O Brasil tem que ser desregulamentado. Temos milhões de leis em vigor que permitem ou o rigor seletivo ou o perdão conveniente. E Lula da Silva está soltinho da Silva exatamente por causa do perdão conveniente. Chega disso. Muito bem, Serrão. Produção, coloca o Constantino aqui na tela para mim. Consta, tem uma parte nesse projeto de lei que é o que mais me chama a atenção, que é a criação do Conselho Nacional de Comunicação. Para explicar para todo mundo que nos assiste, na realidade é um conselhão, membros indicados pelo governo do PT, para dizer se a sua ideologia vale ou não. É isso mesmo, Consta? É isso, Paulo. Isso não é novidade, né? Isso não é novidade. Essa turma toda que está passando pano ou se fingindo de morta em relação a essa ameaça que nem velada é escancarada, né, de censura, de controle, o faz porque odeia o presidente Bolsonaro. O tosco que dá resposta atravessada para jornalista. Né? E o governo Bolsonaro não faz nada, não move uma palha para intimidar a imprensa ou para censurá-la, né? Mas no fundo a gente sabe que tem uma turma mesmo com abstinência de verba pública, né? De China Inbox. Então não é novidade, o presidente Lula, ainda com o manto do Lulinha Paz e Amor, feito pelo seu marqueteiro, tentou expulsar um jornalista correspondente do New York Times do Brasil, o Larry Rodgers, só para falar dos seus hábitos etílicos, né? Para português bem claro aqui, porque ele era bebum, né? Gostava de uma cachaça. Depois tentou criar esse CNJ, que era o Conselho Nacional de Jornalismo, e o idealizador por trás disso era o Franklin Martins, que ficava falando de manhã nas rádios importantes do país, na televisão, e era o quê? Um guerrilheiro comunista, mas tinha fala mansa. Estava ainda agora aqui conversando no programa anterior, né, especial de liberdade de expressão, sobre esse assunto. E é muito evidente a ameaça que está em jogo. O PT aprendeu algumas coisas por ter perdido o poder. E uma delas é exatamente isso, controlar mais ainda a mídia, as Forças Armadas e por aí vai. Avançar mais rápido no seu projeto totalitário de transformar o Brasil na Venezuela. Então, se ele voltasse ao poder, seria com um clima de revanchismo, de vingança absoluto. E veja que o Lula é, além de tudo, ingrato, Paulo, porque ele fala da mídia com esse viés ideológico na reportagem e tudo, mas essa mídia, essa velha imprensa, o trata com muita deferência. O chama, em alguns casos, de alguém de centro, alguém moderado, né? Então, veja que ingratidão do Lula. Existe, sim, um viés na nossa mídia, um viés de esquerda, um viés que demoniza qualquer coisa à direita dos tucanos, que, aliás, estão cada vez mais confortáveis no colo do Lula, no colo do PT. Agora já teve encontro entre o Tasso Gereissati, senador, e o próprio Lula. O Fernando Henrique Cardoso volta e meia, toda semana, ele declara voto no Lula, né? Então, se dependermos dos tucanos, nós vamos virar Venezuela e rápido, porque é isso que o PT quer. Não dá mais para acreditar em Lulinha, Paz e Amor. Quem está fingindo isso, quem está sendo cúmplice dessa novela, tem que saber muito bem o que está fazendo, porque não vai ter como depois alegar ignorância, né? Então, estão participando de um projeto que visa a impedir o trabalho da liberdade de expressão e não só da mídia, nas redes sociais. Por isso a comunicação em vez do jornalismo. Agora a meta é dobrar a meta. Agora o alvo são todos, inclusive indivíduos, donas de casa mineiras que têm um vídeo que fala com certo deboche umas verdades incômodas, e tudo isso em nome dos eufemismos que a esquerda radical adora usar. Democracia, tolerância, diversidade e agora ciência. A ciência deles é interditar as perguntas, a diversidade deles é 50 tons de vermelho,
A tolerância deles é perseguir, censurar, calar, intimidar qualquer um de direita. E a democracia deles é aquela existente em Cuba ou na Venezuela. Estamos de olho para uma tentativa evidente aí de golpe no Brasil e que conta com muitos aliados na própria imprensa e no mecanismo, no sistema. Agora, veja que curioso, né? Jornalistas aplaudindo ou se calando diante de uma ameaça de censura ao jornalismo. Só posso concluir uma coisa para terminar, Paulo. São pessoas com espírito de gado, sabe? Que preferem a escravidão remunerada à liberdade arriscada. Até porque na liberdade eles não prosperam muito, não. Não tem audiência. Na terça-feira, o Senado Federal aprovou a recondução de Augusto Aras à Procuradoria-Geral da República. Também na terça, a CPI da Covid ouviu depoimentos de Emanuel Cattori, intermediador da negociação da vacina chinesa Convidência. Quem falou sobre esses dois assuntos foi nosso comentarista Diogo Schelp durante o Jornal Jovem Pan. Vamos conferir. Oi, eu queria sua avaliação da sabatina até agora. Nós conferimos algumas falas de Augusto Aras. Como é que você vê o posicionamento dos senadores de modo geral e as respostas dele? Olha, Denise, Augusto Aras está tendo uma sabatina tranquila, como a gente vem vendo. E ele está falando coisas que são música para os ouvidos de muitos senadores. Por exemplo, ele usou aí, a gente ouviu, a expressão criminalizar a política e disse que ele não fez isso. Inclusive, em determinado momento, deu uma alfinetada, sem citar o nome, o ex-procurador-geral Rodrigo Janot, querendo dizer que naquela época isso sim acontecia. Isso é música para os ouvidos de senadores, tanto governistas como alguns de oposição, porque, de fato, eles sentem, né, a classe política, e principalmente os maus políticos, sentem que Augusto Aras não incomodou, né, na posição de Procurador-Geral da República. O Procurador-Geral, assim como o Ministério Público em geral, tem a função de defender os interesses da sociedade. Ele representa a sociedade perante a justiça. E muitas críticas são feitas ao Procurador-Geral Augusto Aras por omissão, inclusive, em relação ao governo Bolsonaro. Mas mesmo as pessoas e políticos que criticam essa atuação de Augusto Aras em relação ao governo Bolsonaro também reconhecem que ele foi bom, digamos assim, por não incomodar, por não criminalizar a política, como ele usou a expressão. Isso significa, inclusive, o esvaziamento da Lava Jato, que, como a gente sabe, aconteceu durante a gestão de Augusto Aras, e ele próprio, nessa sabatina, criticou a Lava Jato, criticou o que ele chamou de irregularidades na Lava Jato. Ele falou inclusive da pessoalização da Lava Jato, diz que cumpre o papel dele sem espetáculos midiáticos, que é outra crítica que é feita à Lava Jato. O fato é que ele colaborou bastante para o esvaziamento de toda a operação desde o início, não é? Ele é contra esse posicionamento. Agora faltou ao Augusto Aras até agora posicionamentos mais claros e talvez mais contundentes em relação a temas relevantes para o país, não é? Exatamente. Augusto Aras, ele obviamente ele se esquiva quando fala da questão do combate à corrupção. Ele diz que aumentou, na verdade, que aumentou os instrumentos para isso. Falta falar mais também sobre a questão do posicionamento em relação à pandemia, né? O Augusto Aras, como procurador-geral, ele teria também que observar essa atuação, e isso fica muito aquém do desejável por enquanto. Ele diz que ele acompanhou, que ele realizou, que ele investigou essas operações também, averiguou o comportamento do Ministério da Saúde, enfim, ele diz que trabalhou nesse sentido, mas é o que eu falava da falta de ações. Na verdade, ele não causa grandes incômodos para nenhum lado aí da política, não é? Exatamente, Denise. Um bom termômetro disso foi um artigo publicado essa semana pelo advogado Cacai, né, que é advogado de dezenas de réus da Lava Jato. O Cacai disse o seguinte: ele começou o artigo chamando o presidente Jair Bolsonaro de nazifascista, uma palavra muito forte. E disse, né, criticou Augusto Aras, segundo ele, por ser omisso em relação aos crimes que, segundo ele, Bolsonaro teria cometido. No entanto, Cacai diz que é a favor da recondução de Augusto Aras, porque Augusto Aras representa aí a possibilidade de enterrar de vez o lavajatismo
e por representar essa descriminalização da política, como a gente falou. Então, isso dá o tom do que é essa sabatina hoje. A gente sabe que corre na boca dos senadores também esses elogios a Augusto Aras por conta justamente dessa tranquilidade que tem sido para a classe política. Infelizmente, isso não é o que muitos brasileiros que esperam um combate à corrupção e malfeitorias por agentes públicos esperam. Mas é o que a gente está vendo e provavelmente Augusto Aras vai ter uma recondução tranquila, se não na votação da CCJ, certamente no plenário, onde a votação é secreta. E aí a gente acompanha muitas críticas ao STF no sentido da impunidade, de liberar bandidos, de não combater a corrupção da forma como deveria fazer, mas a gente vê a PGR também atuando nesse sentido, no esvaziamento do processo da Lava Jato, né, que culminou até com a saída do ex-ministro Sérgio Moro, ex-juiz, né, e um dos líderes das operações aí da Lava Jato, era o ponto aí de referência da operação, né, que saiu do governo Bolsonaro. Então a gente viu que houve toda uma combinação aí da estrutura do esquema para esvaziamento da Lava Jato em várias frentes, né? Exatamente, Denise. O próprio presidente Jair Bolsonaro, apesar de ter se eleito com a promessa de fortalecer a Lava Jato, justamente com essas palavras, nada fez para fortalecer a Lava Jato, ao contrário. Né, além de indicar Augusto Aras para o cargo e agora reconduzi-lo ao cargo por mais 2 anos, também tomou outras atitudes que foram contrárias, inclusive aos mecanismos de investigação, questões relacionadas ao COAF, por exemplo. Né? E no caso específico de Sérgio Moro, a gente viu ali Augusto Aras falando que a PGR não se omitiu no caso lá das denúncias feitas por Sérgio Moro em relação a possíveis interferências pelo presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal, mas a verdade é que ele teve que ser pressionado para isso, inclusive pressionado pelo STF, e até agora a investigação está bastante parada. E tem um outro lado aí de decisões da Justiça que cabe agora também ao Senado, que é a indicação, né, do André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal. Por aí se encontra uma dificuldade política maior e talvez isso facilite até a aprovação do nome de Aras para ser reconduzido ao comando da PGR, porque se cogitou o nome dele no caso de André Mendonça não conseguir ser aprovado, né, ser sabatinado de fato e permanecem as resistências políticas ao nome dele. Isso é uma questão que foi aventada. Acho bastante difícil que isso venha a acontecer, ou seja, essa substituição de um nome pelo outro. Se criaria aí um outro problema, que seria quem Bolsonaro indicaria para o lugar de Augusto Aras na PGR. O próprio STF, os ministros do STF nos bastidores têm demonstrado que estão satisfeitos com a possibilidade de recondução de Augusto Aras, apesar dessas discordâncias e dessas críticas em relação à demora, né, enfim, omissões aí possíveis de Augusto Aras em questões que são inclusive provocadas pelo STF, quando o natural seria o contrário. Além de tudo, o presidente Jair Bolsonaro prometeu para essa vaga, um ministro terrivelmente evangélico, que não é o caso de Augusto Aras, né, que Augusto Aras é católico e André Mendonça, sim, evangélico. Então, dificilmente isso, eu vejo, posso errar, obviamente, nessa previsão, mas acho difícil que haja essa substituição. O que pode acontecer com o André Mendonça é que demora um pouco mais para o nome dele ser sabatinado e colocado em votação no Senado. Mais negociação política a gente pode ver. Agora, a aprovação de Augusto Aras vai significar mais do mesmo? Provavelmente, sim. Ele já disse aí que ele tem uma atuação que ele classifica como equilibrada. Então, essa atuação tranquila e equilibrada, nas palavras dele, é o que provavelmente se verá daqui para frente. O que é bastante difícil, um grande desafio, é manter aí esse equilíbrio, como ele chama, diante de toda essa tensão que acontece entre outras instituições da República, notadamente entre o Poder Executivo e o Poder Judiciário na figura, né, na instituição do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. Duas instituições aí que têm sido alvo frequente do presidente Jair Bolsonaro, e Augusto Aras está tentando navegar nesse mar revolto, como se estivesse em um lago suíço, Denise.
Agora, aproveitando até, como é que você está vendo esse embate, os últimos lances entre o presidente Bolsonaro e o Supremo, o pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes, o encaminhamento também possível de um pedido semelhante contra o ministro Barroso? Você acha que isso tem prosseguimento? Nós temos visto o Rodrigo Pacheco se posicionando contra o avanço desse processo, mas vários senadores cobrando um posicionamento pelo fato de a presidência do Senado ser a única responsável pelo encaminhamento ou não, não é? Exato, Denise. Essa tentativa de fazer com que o Senado, com que o presidente Rodrigo Pacheco coloque em votação, coloque em consideração o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, é mais uma jogada política, uma pressão maior do que propriamente uma esperança do Palácio do Planalto de que isso possa vir a ocorrer. Há, inclusive, ministros, né, de Bolsonaro que consideram nos bastidores muito difícil que isso aconteça. Parece que a estratégia de Bolsonaro é constranger Alexandre de Moraes, porque Alexandre de Moraes, no ano que vem, durante as eleições, ele estará na posição de presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Então, ele vai presidir sobre as eleições que Bolsonaro já vem questionando, né? E ao pedir o impeachment de Moraes, ele tenta aí criar um constrangimento para que, digamos, Moraes possa até se considerar impedido, o que é bastante difícil que aconteça. A gente sabe que Moraes tem uma posição, tem uma atitude exatamente contrária, que é de chamar para si a responsabilidade de conter, digamos assim, alguns arroubos do presidente. Agora, Diogo, essa divergência, né, esses embates entre o Executivo e o Supremo estão fortalecendo muito as manifestações ou a convocação para as manifestações de 7 de setembro. E aí eu queria saber da sua avaliação se você vê riscos de mais violência, né? Nós tivemos muita polêmica, ainda estamos vendo quanto à possível participação de PMs, de militares que já estão na reserva. Como é que você está vendo esse processo aí de convocação? Talvez seja das mais importantes de apoio ao presidente, desde que nós tivemos essa onda de manifestações favoráveis e contrárias. Denise, há inclusive denúncias de que empresários estariam pagando para fretar ônibus do interior de São Paulo para lotar a Avenida Paulista no dia 7 de setembro com policiais, né, que poderiam participar dessas manifestações. O que está acontecendo é reflexo de uma politização das forças de segurança que já vem de tempos, vem inclusive desde o início do governo Bolsonaro, que começou, acima de tudo, trazendo muitos militares para dentro do governo. Mas um marco muito importante nisso foi a não punição de Eduardo Pazuello, o general Pazuello, ex-ministro da Saúde, naquele episódio em que ele participou de um ato político ao lado de Bolsonaro, sendo que Pazuello é um militar da ativa, é um general da ativa, e o regulamento militar não permite participação política de militares da ativa. O comandante do Exército decidiu não punir Pazuello por esse ato, por essa politização, por essa participação política, e isso foi um péssimo exemplo para o oficialato mais baixo e também para as polícias militares, né, que são subordinadas aos governadores. E isso criou essa condição, digamos assim, essa certeza de que está liberada essa participação de policiais ou militares em atos políticos. Obviamente não é o caso, mas é preocupante. O que acontece? O braço armado do Estado não pode assumir um lado na política, porque senão o outro lado vai se sentir inseguro, com razão. Então, ainda que não haja violência nesses atos, e há uma tentativa de separar esses atos pró-Bolsonaro de outros que possam ocorrer contra o governo, por mais que não haja violência, ainda assim essa participação é preocupante e aponta para um cenário em 2022 também preocupante, no caso de uma eleição que venha a ser contestada. Exatamente, porque há um questionamento, inclusive, da participação ou não das Forças Armadas, qual o posicionamento, além dos integrantes que participam efetivamente do governo Bolsonaro, qual o tipo de apoio que se teria numa manifestação mais séria, por exemplo, no caso de o resultado das eleições ir contra o que se espera,
né, desses grupos apoiadores do presidente Bolsonaro. Então, vamos aguardar para ver que tipo de manifestação que poderá haver por parte da Polícia Militar, né, de militares também da reserva, que estariam convocando essa participação. Agora, Diogo, antes de nós encerrarmos, eu queria saber como é que você está vendo a CPI. Hoje é um caso meio paralelo que ocorreu, não houve uma negociação efetiva, se tenta traçar aí alguma ligação, inclusive com Ricardo Barros, com o Ministério da Saúde, mas, por enquanto, parece ser mais uma daquelas tentativas de negociações irregulares, não é? Denise, o que chama atenção nessa negociação, assim como na negociação da vacina Covaxin, é o fato, primeiro, né, e chamou a atenção da CPI, primeiro o fato de que foram negociações feitas com intermediários, com valores maiores, né, das vacinas, ainda que nesse caso a vacina da CanSino é uma vacina de dose única, mas é a mais cara das que chegou a ser negociado ou oferecida ao governo. E há, claro, essa participação do deputado Ricardo Barros em ambos os casos, quer dizer, a suspeita de que ele tenha tentado agir como facilitador dessas negociações. Isso coloca em dúvida qual o interesse. Afinal das contas, o mesmo empenho não se viu em relação a outras vacinas que foram oferecidas ao governo brasileiro desde o ano passado. Quem também comentou sobre a sabatina do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, foi a bancada do programa Morning Show. Acompanhe. Vamos para Brasília conversar com o Zé Maria Trindade. Zé, as críticas em relação ao Aras é que ele seria uma espécie de engavetador-geral da República. O Aras é omisso? Uma linha importante do Senado Federal entende que o Aras fala música para os ouvidos parlamentares que dependem exatamente do Ministério Público e do Supremo Tribunal Federal. Daí a sua aprovação muito fácil. Ele se transformou no indicado não só do presidente Jair Bolsonaro, mas agora do Senado Federal, né? A confirmação. A promessa principal que encantou de que não será um feitor de espetáculo, um gestor de crises, mas sim um procurador-geral da República. Falou também contra a Lava Jato e contra a Força Tarefa, que é uma crítica constante de parte importante do Senado Federal. Mas respondendo à sua pergunta, não é um engavetador. Ele apenas não está no mesmo ritmo de outros ex-procuradores gerais da República e não está no mesmo ritmo de um grupo importante do Ministério Público Federal. Olha, Paulo, a Constituição colocou o Ministério Público numa situação muito importante, quase um quarto poder. Tem autonomia para gerir, autonomia financeira com orçamento próprio para o Ministério Público e autonomia para todos os procuradores de investigarem, apresentarem denúncias, né? Ninguém pode interferir na competência de um procurador, mas o procurador-geral sempre encarna ali o Ministério Público. Aras é um exemplo de que esta ideia de o presidente indicar e o Senado aprovar é muito melhor do que o próprio órgão, vamos dizer, parir ali um procurador-geral, porque isso forma uma política corporativista interna muito grande, que é esta lista tríplice que vem dominando o Ministério Público Federal e que agora o presidente Jair Bolsonaro quebrou a lógica. Aras está fora de todas as listas tríplices, ou seja, longe desse corporativismo que dominou por tempos aí o Ministério Público Federal. Então, ele não é engavetador, mas também não é omisso. Ô Zé, só mais uma última informação que eu queria te perguntar. Eu ouvi dizer que o Aras poderia ser um segundo nome, caso o André Mendonça não dê certo no Supremo Tribunal Federal. Isso procede? Sim, procede. O nome era um nome coringa, que ainda é, porque ele era candidato à recondução, que foi, e candidato ao Supremo Tribunal Federal, e se perdesse, como perdeu a indicação para o André Mendonça, poderia ficar de reserva. Ou seja, em caso de André Mendonça não ser aprovado no Senado Federal, já tem um nome pronto, que é o próprio Augusto Aras. A recondução de aliás, a indicação de André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal está parada. Um grupo ali, aliado até do presidente Bolsonaro, está se queixando, dizendo que houve um abandono. O presidente assinou e disse, se vira, para ele fazer a campanha no Senado. André Mendonça visitou os senadores, fez todo um trabalho, mas a sabatina não foi marcada. A competência do presidente da Comissão de Constituição e Justiça,
o senador Davi Alcolumbre, que está atrasando. O presidente Bolsonaro, ele disse a um líder do governo, que me relatou, que não vai fazer troca, não vai dar cargo, emendas para senadores aprovarem indicado para o Supremo Tribunal Federal. Então, esta é a situação. E André Mendonça agora tem que convencer os senadores. Não tem nem sabatina marcada ainda. Perfeito. Devia ter um prazo, né, Paulo, para essas sabatinas, né? Porque aí os senadores... É chato demais, acabam né, decidindo lá, ficar segurando, né, essa indicação, esse nome. O STF fica com um ministro a menos. Exato. Não sei, acho que deveria ter um prazo para que fosse votado isso, né? É como nos Estados Unidos. Uma hora vai ter que... Nos Estados Unidos vai ter que votar. Não, é o contrário. Os Estados Unidos, eles também usam essa manobra. Então, o Obama indicou um, deixaram prescrever, mudou o mandato, daí foi o do Trump, assim, sabe? Eles fizeram mas vai adiar isso até o ano que vem? Pois é, não dá. Não, e vai ser utilizado como moeda de troca, né? Com certeza. Porque é interesse do Bolsonaro, é interesse do governo aprovar o indicado. Bruno Atorlai, eu quero saber como é que você avalia o Augusto Aras e se você acha que é uma contradição do presidente da República ter indicado ele já no início do mandato pelo fato dele ter sido o cara que combateu a corrupção, que quis de todas as formas combater o antipetismo, e o Aras não representa bem isso. O Aras é o cara que engavetou a Lava Jato, que acabou com a Lava Jato. Existe uma contradição por parte do Bolsonaro? Veja, eu vejo o Aras de outra maneira, né? Eu vejo o Aras, ele é a expressão do funcionalismo público. Ele é, de fato, alguém que está mais preocupado com a carreira, com se dar bem com todo mundo, com não incomodar aqueles de quem ele depende para chegar onde ele deseja do que qualquer outra coisa. Outro dia eu estava conversando com um advogado, amigo meu, e ele me disse claramente, o melhor cargo no Brasil hoje é o STF. Então, na verdade, todas as pessoas que... O Ministério Público não é parte do Judiciário, é independente, né? Ainda assim, há possibilidade, a partir do momento que você se torna PGR, você tem proximidade com o Senado, com o Presidente da República, de repente estar ali na esfera para, quem sabe, alcançar esse que é o maior posto para alguém aí da área do direito. Então, eu acho que o que falta no Brasil é um senso maior do que é missão pública, né? Você vê, no Ministério Público, a gente tem, sim, muitos promotores e procuradores com esta capacidade, mas a instituição é um bloco feito por seres humanos. Você vai ter pessoas que têm esse compromisso com a sua missão pública e outros que têm um compromisso com a sua carreira, com ser bem-sucedido, com alcançar tudo aquilo que se deseja. O Aras, ele é semelhante a milhares de outros aí, de outras figuras que transitam ali por Brasília e que têm esse interesse em pôr pano quente em tudo para chegar o mais alto possível, né? Tanto que ele falou tudo que o Senado queria ouvir. Eu acho engraçado que o pessoal fala, não, mas o Aras é ali, amiguinho do Bolsonaro. Mas o Aras também é apreciado pelo Renan Calheiros. Então, o Aras é aquele que consegue agradar a gregos e troianos, que é a característica principal de alguém que está mais preocupado com a própria carreira e com os seus voos do que qualquer outra coisa. É assim que eu avalio, Paulo. Mas isso que você falou é importante. O Aras ser aprovado pelo Renan Calheiros e o Bolsonaro indicar. Não tem uma contradição nisso? Não existe uma... Eu não vejo nenhuma. Olha, eu não vejo contradição pelo seguinte motivo. Por parte do discurso do presidente da República. Mas aí é que está. O Aras foi o primeiro gesto do Bolsonaro dizendo, bom, o sistema é maior do que eu. Foi o primeiro. Por quê? Porque ele indicou alguém que poderia passar na sabatina. Depois ele fez isso com o Cássio Nunes. Depois ele fez isso com o André Mendonça, que também é um nome que não tem rejeição. Podem até usar como moeda de troca, como você está dizendo. Mas os senadores têm alguma coisa realmente? Tem alguma resistência ao André Mendonça, que também é um cara que dialoga bem com o sistemão? Eu acho que não. Eu acho que todos esses nomes que o Bolsonaro indica, que ele quer que sejam aprovados, ele leva em conta o que os demais poderes entendem como uma figura apreciável. E o Aras, ele entra nesse perfil. O que você pensa sobre isso, Joel? Não é à toa o que você levantou, Paulo, que Renan Calheiros votou a favor de Aras, que PT votou a favor da recondução do Aras, sendo apontado, inclusive, por um que eu achei que foi um ponto positivo aí, o senador Alessandro Vieira, do Cidadania, mostrou claramente o que está acontecendo ali. Ele votou contra e disse, não é à toa que o PT está votando a favor. Qual que é a principal mensagem do discurso do Aras? Não vai ter a volta do combate à corrupção. A Lava Jato foi enterrada e nada similar vai voltar. Sob que manto? Sob que armadilha discursiva? Armadilha de que aquilo era demonização da política, criminalização da política. A política nunca foi criminalizada. O que foi criminalizado eram
práticas criminosas feitas por diversos políticos, como desvio de dinheiro, como propina, como Caixa 2, Caixa 2 puro até, você pode dizer que talvez não seja um crime tão grave assim, mas é contra a lei também. Tudo isso era investigado pela Lava Jato. Desvio de dinheiro, mandar para o exterior, propina nas estatais e em empresas privadas. Isso acabou. E não é à toa, portanto, que uma boa maioria do Senado votou a favor do Augusto Aras. Você me pergunta se isso é uma contradição com o Bolsonaro. Isso é uma contradição com um discurso propagandístico que não deve ter durado 4 anos do Bolsonaro. Mas com relação à vida do Bolsonaro, tanto como presidente, mas toda a sua carreira anterior como deputado, é exatamente em consonância com tudo isso. Estão tentando quantificar, estão tentando calcular quantos milhões de reais o Bolsonaro e seus filhos desviaram de dinheiro público com funcionários fantasmas e rachadinhas. Isso ao longo de quase 30 anos aí de Congresso. A coisa chega às dezenas de milhões de reais. É uma dinastia política construída sobre ilegalidades. Olha o valor da casa que o Flávio comprou, 6 milhões, é o declarado, talvez seja muito mais do que isso. Olhe todas as transações imobiliárias da família, comprando barato e vendendo caro depois. É uma família construída sob bases corruptas. É óbvio que o Bolsonaro não ia ser esse paladino da anticorrupção. Ele desautorizou o Sérgio Moro desde o primeiro dia. O grande erro da carreira do Moro, ter aceitado isso. Acreditou ingenuamente, tolamente, culpavelmente, que ia poder fazer alguma diferença. Foi desautorizado desde o dia 1. Bolsonaro se aliou ao Toffoli contra inquéritos contra o seu filho Flávio. Óbvio que ele vai defender os seus filhos. E não era só os filhos, é ele também. Então, sinceramente, eu não vejo surpresa nenhuma. É a força, sim, de uma bancada, de um establishment político bastante corrupto e que está a favor do Bolsonaro nesse caso, porque o Bolsonaro sempre fez e sempre fará parte da política fisiológica brasileira. Ele não é parte da solução, ele aprofunda esse problema. O Semana da PAN vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até mais. Semana da PAN. Semana da PAN. Tudo o que foi destaque em nossa programação.